Agora nós estamos na sexta chave, quase o final. Por isso, a gente vem com um material mais denso para poder passar para vocês essa chave que foi algo assim extremamente importante para a minha caminhada. Eu tive que entender que eu tinha vários motivos para poder continuar. Essa chave é vida que segue. Pensa aí nos motivos que você tem para poder continuar. Eu estava numa crise, então eu me questionei, será que valeu a pena todo o trabalho? Qual o sentido da minha vida? Eu me vi com esses questionamentos. E a realidade na minha mente era que eu estava vagando por pensamentos abstratos. Eu estava sem rumo e com isso eu perdi a capacidade de enxergar as bênçãos que eu havia recebido ao longo da minha vida. O fato é que, junto com as crises, vieram também as incertezas. Recomeçar remete muitas vezes a um cansaço mental tão profundo que às vezes se torna inimaginável ver que temos atributos. Eu passei por isso. E a gente não consegue ver que quaisquer circunstâncias poderiam realmente nos tomar. E me tomou. Eu fiquei paralisada. Eu não conseguia ver motivos para eu poder dar continuidade. Eu tive que realmente virar e falar assim, Senhor, o que eu tenho? O que o Senhor me deu? O que o Senhor me deu na minha vida? Quais foram as minhas conquistas, as minhas realizações? Faz esse levantamento. Eu vi que o Senhor tinha me dado a minha filha, o Senhor tinha me dado saúde, o Senhor tinha me abençoado, eu tinha realizado grandes sonhos. Eu estava passando por um momento difícil financeiramente, na vida emocional, mas eu tinha bênçãos, mais bênçãos para poder contar. E a gente sabe que vão ter opositores, sabotadores, para poder encher seu coração, para falar que você não vai conseguir, mas é a hora de recomeçar. Eu lembro muito de Esther e Neemias, duas histórias que estão na Bíblia. E que é relatado esses dois personagens que entenderam o propósito de suas vidas. Eles viram que era bem mais amplo e profundo do que eles tinham imaginado e que realmente transcendia todas as dificuldades impostas pela vida. Assim foi com Esther, quando Amã, o general do exército persa, se levantou contra os judeus e tentou exterminá-los por completo. E com Neemias, quando Sanbalá e Tobias se levantaram contra ele, realmente foi algo terrível, porque o desejo de Neemias era reconstruir os muros de Israel após a invasão dos babilônicos e tirar aqueles anos de abandono. Então, a grande lição dessas duas histórias foi que eles não se deixaram intimidar pelas circunstâncias e com muita força, persistência e estratégia obtiveram sucesso em tudo. Sabe por quê? Porque eles sabiam que isso traria sentido à vida deles. Foi o propósito para o qual eles foram chamados. Logo, a missão é muito mais importante do que o seu problema, do que a opressão que nós sofremos na jornada. E isso foi uma missão confiada a eles da parte de Deus. Então eles não foram meros personagens, mas sim agentes de libertação e transformação a favor do povo de Israel. Eu quero contar para vocês a história de Viktor Frankl. Ele falava que você não é produto das circunstâncias, você é um produto das suas decisões. Eu quero agora entrar num momento de mais uma virada, que foi quando em um curso eu ouvi a história do Dr. Viktor Frankl, que tem um livro incrível. Ele foi o pai da logoterapia, um neuropsiquiatra austríaco. Ele nasceu em Viena, 26 de março de 1905 e viveu até o ano de 1997. Ele foi fundador
da terceira escola vienense de psicoterapia e logoterapia e também análise existencial. Mas antes dele se tornar mundialmente conhecido, viveu anos de horror quando foi prisioneiro por 13 anos nos campos nazistas. Viktor Frankl foi um homem que entendeu como sobreviver em meio àquele cenário terrível. O ex-prisioneiro, número 104, Viktor Frankl, um ser incrível, foi o pai da logoterapia, a cura através do sentido. Frankl formou-se em psiquiatria em 1930. 2 anos depois, foi deportado pelos nazistas para o campo de concentração, onde ficou até a sua libertação 13 anos depois, em 1945. Ele faleceu com 92 anos em Viena e faleceu em 1997. Viveu muito tempo. Viktor Frankl relatou em seus livros, após essa triste experiência, qual foi a descoberta que fez lá dentro e que trouxe sentido à sua vida e, consequentemente, fez com que ele sobrevivesse. Ele passou a estudar com mais afinco o comportamento da mente humana, por isso que eu gosto tanto de estudar a mente. E diante de um cenário de horror, onde os seres humanos eram tratados sem piedade, sem misericórdia, fazendo ele questionar qual o limite para tamanho sofrimento. Então ele fez algo assim admirável. Ele focou nos seus sonhos, na força da mente e ajudando pessoas. Ele foi superando os medos e foi criando um novo sentido que dava ânimo para que ele continuasse, olha só, lutando pela vida. Ajudando outras pessoas, ele entendeu que ele estava se ajudando. Enfrentou-se de forma dura e firme a realidade que foi imposta, mas que o seu corpo assim estava já preso, já estava já assim querendo parar. Mas aí ele entendeu que nada e nem ninguém poderia tirar os seus conhecimentos e a sua liberdade de espírito. Frankl disse que no campo de concentração, ele e seus companheiros foram privados de muitas coisas, menos da liberdade de escolher como reagir. Ele observou e chegou à conclusão que o ser humano tem a capacidade de decidir se vai se entregar às adversidades da vida ou se vai manter uma atitude positiva, forte e consciente. Constatou que quando uma pessoa não tem mais esperança e perde o sentido da sua vida, então ela desiste de viver, sucumbe e morre por dentro até de fato o corpo se entregar ao último suspiro. Isso acontece porque o sistema imunológico de uma pessoa, quando está sem esperança, fica fragilizado e pode ceder abrindo portas para doenças psicossomáticas, chegando a doenças fatais. Então ele observou que os prisioneiros que tinham algum objetivo, algum sonho do lado de fora daqueles campos, um livro para terminar, um artigo para escrever, alguém para reencontrar, uma família para formar, enfim, aqueles que tinham um motivo para permanecer vivo e que tinham esperança no amanhã, não desistiram, suportaram tudo com mais garra e com força para vencer. Assim, Viktor percebeu que a logoterapia que ele começava a estudar antes de ser preso fazia muito sentido. E assim, ele foi evoluindo as suas ideias e construindo os argumentos para sua tese. Olha, ele testou novos estudos da mente enquanto fazia perguntas para seus amigos prisioneiros e que de forma natural eles se tornaram seus pacientes. Lá ele transformou tudo para poder crescer, para poder formular as teses. Então segue algumas perguntas tiradas do seu livro Em Busca do Sentido da Vida. Quais os motivos, presta atenção, que ainda o fazem viver? Quais são esses motivos?
o amor pelo seu filho? Um talento específico que você tem? Uma recordação a ser preservada? Pensa, enquanto os prisioneiros eles buscavam saciar os seus questionamentos com o que trazia sentido e esperança para eles, junto vinha um significado através de suas respostas, que renovam muitas esperanças há tempos, olha, assassinados pelo horror das circunstâncias. Ao compreender a experiência, eu me senti envergonhada, porque a sua história não se compara com a minha, com o que eu vivi. E por mais que eu tenha lutado e buscado vencer, eu reconheço que eu poderia ter tido uma visão e uma atitude mais otimista com tudo o que me permiti sentir e sofrer. Como eu disse lá no perdão, as dores são incomparáveis e mais uma vez eu não quero diminuir a sua dor. Eu sei, a minha também doeu, mas após eu ler esse livro, ler esse relato, eu percebi que eu realmente não havia perdido tudo, pois não me tiraram os meus dons, família, minha capacidade de sonhar, de reconstruir a minha vida através dos meus talentos, dos meus objetivos, e eu tinha motivos para viver. E olha, eu aqui transformando isso numa experiência que vai fazer com que você venha crescer. Então eu decidi, eu vou viver para minha família, para minha filha. Eu vou realizar os meus sonhos, terminar os cursos que eu tinha começado. Gente, eu amo estudar, fazer os cursos que ainda desejo. Eu tenho cursos que eu ainda quero fazer. Um que eu quero fazer, assim, de todo jeito é psicologia, tô fazendo direito, enfim, tem uma formação, mas eu não quero parar de estudar. Eu queria, realizar as viagens mais inusitadas. Lembra que eu não conseguia mais viajar e tal? Então, eu coloquei na minha lista várias viagens. E assim eu fui colocando os meus sonhos. O que eu queria? Eu queria escrever mais livros. Foi aí que nasceu esse livro, que realmente foi após uma crise. Eu queria fazer eventos, eu queria realmente viver tudo que a vida tem me permitido, porque as grandes realizações, elas não necessitam de grandes posições, sabe? Elas necessitam de grandes atitudes. Então eles podem nos tirar tudo que é palpável, mas não podem tirar a nossa fé, a nossa esperança, os nossos sonhos, o seu dom, a sua voz, o seu coração. Então se você hoje se encontra triste, desmotivado, você que está me assistindo, sem saber qual rumo seguir, até mesmo se vale a pena seguir, lembre-se do tema central da história de vida e de superação aqui que foi relatado do Vitor. Olha a minha também. Busque o que traz sentido para a sua vida, como eu fiz. Vitor, ele encontrou o sentido da vida dele ajudando outras vidas. Olha, nós não somos miseráveis ao ponto de não ter nada para doar. Nós temos uma palavra, uma experiência, um consolo, talvez até uma reviravolta que você vai viver. Tudo isso pode trazer sentido à sua vida. E você pode fazer pessoas felizes, superando perdas aí que te fizeram chorar por um momento. Olha, da minha dor, eu resolvi trazer um novo sentido à minha vida. E esse livro, ele é uma semente que foi lançada no meu coração, onde trouxe liberdade de espírito. E Frank diz que no campo de concentração, ele e os seus companheiros foram privados de muitas coisas. Mas guarde isso, menos da liberdade de escolher como agir. Ele observou e chegou à conclusão que o ser humano tem a capacidade, eu e você, temos a capacidade de decidir se entregar às adversidades da vida ou se vamos decidir manter uma atitude positiva, forte e consistente, consciente também. E ele constatou que quando uma pessoa não tem mais esperanças e perde o sentido da sua vida, então ela desiste de viver. A gente não vai deixar isso acontecer com você, como não aconteceu comigo. Você não vai se entregar. Você não vai desistir, porque realmente você tem muitos motivos para continuar, muitos motivos para poder prosseguir, dar continuidade aos seus sonhos.